nós deixamos para falar sobre saúde neste último quadro do nosso programa de hoje para você realmente ficar de bem com a vida, viu? Aqui comigo nós temos a nutricionista Cristina Henschel e ela que veio trazer algumas informações. Vamos falar um pouquinho sobre a doença celíaca. Inclusive, você pode também ficar de olho depois nas nossas redes sociais, no portal ND, para anotar algumas informações. Bem-vinda ao programa. Obrigada, Vera. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite e também poder falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema bem polêmico e cada vez mais a gente percebe a sua importância para a população. Nós vamos adquirindo essa doença, a Então, celíaca? eu acho que é importante a gente diferenciar algumas situações, né? Nós temos a doença celíaca, que é uma doença autoimune, né? De origem genética, ambiental. A gente tem a sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Que aí o corpo reage de uma forma diferente. É como se eu não digerisse muito bem esse glúten. E nós temos a alergia ao trigo, tá? Então, são 3 situações diferentes. E aí, elas vão surgir de forma diferente. A doença celíaca, você já tem uma predisposição genética para esse problema e ele vai surgir no decorrer da vida. O que acontece é que é mais comum ela surgir durante a infância, só que por não ser identificada e por muitas pessoas não terem os sintomas tão evidentes, ela começa a aparecer durante a vida adulta. Gente, é muito triste. Teve uma época que a gente não ouvia falar tanto disso. Agora parece que todo mundo ou tem uma alergia, ou tem uma intolerância, ou realmente já passa pelo processo da doença celíaca. Que horror, né? É verdade. Nossa. E assim, e o trigo, né? Os alimentos que têm glúten, normalmente eles são muito apreciados pelas pessoas. Nossa, são né? os mais gostosos normalmente. Bolo, torta, pães, tem uma diversidade, massas. A gente é muito da massa, o brasileiro gosta da massa. Exatamente, é muito comum a gente, principalmente o catarinense, eu vejo, gosta muito daquele cafezinho da tarde, com uma cuquinha, um bolinho. E aí, se ele realmente tem ou a doença celíaca ou a sensibilidade ao glúten não celíaca, o tratamento é a eliminação ou retirada ou redução, dependendo da situação. Muito bem. Para os primeiros sintomas, o diagnóstico, como é que a gente pode, assim, apresentar? Às vezes a pessoa começa a ter alguma sensibilidade, nem tem noção e pode já estar apresentando esse problema, Exatamente. Né? O que acontece? O diagnóstico é muito importante falar que ele deve ser feito pelo médico. Né? Quem faz diagnóstico é o médico. Mas a nutricionista, né? Às vezes as pessoas chegam com essa queixa para nós, a gente já consegue fazer algum tipo de triagem. Então, são alguns sintomas, como, por exemplo, aquele estufamento, diarreia, vômito ou até algumas sensibilidades na pele. E aí, a gente vai ter exames específicos para poder estar avaliando e encaminha para o gastroenterologista. É todo um tratamento, né? Isso é muito importante de visualizar. Quando é em criança que já se desperta esse problema, é possível fazer algum tratamento e um dia isso se normalizar ou não? Então, meio complicado. Não, se for doença celíaca, ela tem controle. Lembre-se que é uma doença autoimune, então é uma resposta exagerada do nosso sistema imune ao glúten. Tá? Então, eu vou ter sempre que controlar. Por quê? Porque senão, a longo prazo, isso vai levar a diminuição da absorção de nutrientes e redução do peso. Mas se a gente, por exemplo, o trigo, o problema hoje é que o trigo agora, no Brasil, tem uma boa quantidade do glúten, que não foi assim a vida toda. Inclusive, o trigo sempre foi a comida básica da humanidade. Exatamente. Só que o glúten no Brasil está com essa grande incidência. Por exemplo, na Argentina nós temos muita opção do sem glúten. Na Itália, também, do trigo sem o glúten. Será que se a gente trocar o produto já não ajuda? Então, o que tu colocaste é muito importante, né? A partir da década de 70, houve grandes estudos relacionados à modificação genética desse glúten, né? E claro que o Brasil também entrou nessa e o nosso glúten também, o nosso trigo também foi modificado. Né? Então, o trigo que a gente consome hoje é muito diferente do que se consumia há 10 mil anos atrás. Tá? E do que até se consumia antes da década de 70. Então, o que a gente poderia fazer hoje? O quê? Restringir esses alimentos com glúten no caso da sensibilidade ao glúten não celíaca. Para o doente celíaco, não. Eu tenho que retirar. Então, eu posso fazer o uso de alimentos sem glúten, mas cuidar muito na hora da produção desses alimentos.
Porque eu não sei se tu já ouviu falar da contaminação cruzada. O que acontece? Conta pra gente. O que acontece? A contaminação cruzada é, por exemplo, alimentos que foram feitos na mesma linha de produção do trigo que contenha glúten. Então, essa pessoa que tem a doença celíaca não pode consumir esses alimentos. Eles têm que ter uma linha de produção específica para o alimento dele. Gente, o mais interessante é que não tem muito como teimar, né? Não. Porque mesmo se a pessoa tem um problema e teima em ficar se alimentando, passa muito mal. Passa muito mal, exatamente. Exatamente. E assim, no caso da sensibilidade ao glúten, eu sempre falo, tu pode até consumir, tu não vai ter nenhum problema a longo prazo, mas tu vai sentir a consequência imediata, né? Tu vai ficar inchado. E aí tu paga o preço, né? Que nem sempre é um preço muito agradável. Exatamente. Bom, gente, um pouco mais sobre a questão celíaca e lembrando que existem pessoas que às vezes está passando por um tipo de alergia, mas isso pode melhorar. Exatamente. E outras que têm que realmente ter todo um cuidado para o resto da vida para manter a saúde em dia. É isso? Isso mesmo. Fiquei muito feliz com a sua participação, com a sua visita. Pouquinho com a nossa nutricionista hoje aqui no programa da Vera. Muito obrigada, tá? Muito obrigada, Vera. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fico feliz também, gente. É assim, né? Dessa forma que o nosso programa por hoje vai ficando por aqui. Agradeço imensamente a companhia de vocês. Lembrando que muito mais você confere na edição às 18h30, daí a edição de amanhã às 13h, também 18h30. Tá valendo a dica. Beijo, fica com Deus. E até amanhã.